mesmo texto da campanha, e o Senhor vai estar falando. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Valéria, que é uma bênção, hein? Deus possa abençoar. Texto da campanha, 1 Samuel 22. Mais uma vez, se você puder, é claro, em reverência à palavra, queremos ler. Se você puder ficar em pé, só se você puder. Talvez o seu dia foi cansativo, foi desgastante. Eu não vou ser pesado no tempo para não te cansar, porque só Deus sabe o seu dia como é que foi hoje. Então eu tenho que ter prudência, cuidado e zelar pela sua saúde, porque amanhã tem mais gigantes para caírem diante de você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem já matou leão hoje aí, dê um glória. Glória a Deus. Aleluia. E os leões, quantos morreram hoje? Os 4? 5, 6? 20. Meu Deus amado. Aleluia. É muito leão e pouco zoológico. Glória a Deus. Então, se você achou, deu glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1, 2 e 3. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali, na caverna, para estar com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Só esses 2 versículos. Eu queria que você repetisse e já anunciasse para Satanás que o aperto já foi embora, que a dívida já foi embora, que o espírito desgostoso já foi embora, no nome do pastor. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos fazer uma repetição de glória aí? Glória a Deus. Vamos colocar em dia e falar para Satanás, para ele ouvir? Amém. E para ele largar o que é nosso, no nome do Senhor Jesus? Amém. Amém? Vamos repetir então. Todo espírito de dívida fora. Todo espírito de aperto fora. Todo espírito de desgosto fora. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro e eu entrego, Pai amado e santo, nesta noite a igreja. Estamos aqui, Pai, nesta campanha de uma maneira séria, de uma maneira, Pai, que entendemos que o Senhor continua sendo Deus que tirou Davi daquela caverna. Pai, o Senhor tirou também os 400 homens daquela situação. E no nome de Jesus, nós oramos e sabemos que o Senhor é grande, é poderoso, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Por isso a enfermidade, por isso as maldições, por isso que as questões deste mundo, que as situações da mente, da alma, do corpo físico não podem contra o nome de Jesus. Amém. Pai, e é no nome de Jesus que nós estamos aqui orando, crendo no milagre da tua igreja. Pai, no nome de Jesus eu oro, intercedo e já coloco, Pai amado, a mente, coloco, Pai, os corações, coloco, Pai querido, o corpo físico de cada um. E no nome do Senhor Jesus eu profetizo, Pai Santo, momentos de glórias,
sobre a vida da tua igreja. Momentos de glória sobre a menina dos teus olhos. Momentos de glória sobre a noiva do Senhor, Pai Santo, porque eu sei quem o Senhor chamou. O Senhor é fiel e justo para não deixar caído e levantar, no nome de Jesus. Pode se assentar dando glória a Deus. Aleluias. Quem está feliz com Jesus, dê um glória aí. Amém, amados. Amados, para você entender como Davi chegou na caverna de Adulão, você tem que entender pelo menos 3 coisas. Primeira coisa que você tem que entender é que Davi, ele não quis estar ali. Davi foi levado por algumas circunstâncias a estar ali na caverna de Adulão. A caverna de Adulão, o significado já falei aqui, já foi falado, quer dizer lugar de justiça. Mas ali estava alguém que era injustiçado, que foi perseguido, mesmo já ter sido ungido, separado. A palavra unção quer dizer separação. Ele foi separado por Deus e também foi treinado por Deus, isolado, sozinho. Enfrentou leões, enfrentou ursos, enfrentou as tempestades, as chuvas, enfrentou as lutas do campo, enfrentou a própria família, enfrentou os irmãos, enfrentou o pai, enfrentou a mãe. Mas Deus já tinha separado, escolhido Davi para ser rei, para ser guerreiro e para ser adorador. Amém? Quem é separado por Deus, ainda que esteja num lugar que ele não quer estar, Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de mim. Deus tem um plano, amém? Deus tem uma promessa, Deus tem uma aliança. E quando Deus faz aliança, quando Deus faz promessa, ainda que o homem possa quebrar, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo e verdadeiro. Amém? Para você entender, que eu sei, eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui que foram separadas por Deus, mas estão passando por um período de lutas, de caverna, enfrentando leão, enfrentando urso, enfrentando gigantes. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: o Deus que te chamou, Ele é maior do que o urso que possa estar na sua frente. Ele é maior do que o leão que possa rugir contra você. Ele é maior do que o gigante, o Golias, que possa aparecer na sua vida, ainda possa mandar ameaças e se levantar e dizer que nada vai dar certo na sua vida, que você é um cão, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Mas lembre-se que você tem uma unção, que você foi chamado e o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Davi não queria estar ali, mas era necessário. Às vezes tem lugares que o Senhor nos leva, tem lugares que nós estamos, que nós não entendemos o porquê, mas com o tempo Deus vai mostrar a graça e o favor dele, e aí você vai entender o plano de Deus, porque você está, ou possa estar vivendo, ou possa estar naquele lugar, tem desejado. Quantas pessoas vêm do Brasil, passando lutas, passando dificuldades. Quantas pessoas lá fizeram votos e promessas e disseram: Senhor, se o Senhor me levar, eu vou fazer isso para o Senhor, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E Deus continua te lembrando, Deus continua te lembrando, Deus continua te lembrando que o voto e as promessas dele não caíram por terra. Mas quem sabe agora você pensa: mas aí Deus, cadê as promessas? Senhor, eu só vejo gigante nesta Flórida, eu só vejo luta nessa Flórida, eu só vejo enfermidades nessa Flórida, eu só vejo problemas financeiros nessa Flórida, eu só vejo opressão nessa Flórida, eu só vivo depressivo nesta Flórida, eu só vivo angustiado nessa Flórida, eu só vivo em aperto no coração nesta Flórida, eu só fico agoniado neste lugar. Senhor, aonde está o problema? O Senhor está falando para você que o problema pode estar com você,
Mas lembre-se que Ele que te chamou. O problema agora não é seu, o problema é dele. O problema não é seu, o problema é dele. Amém? Então lembre-se de uma coisa: Davi não queria estar ali, mas era necessário ele estar ali, porque Deus tinha algo maior e melhor para ele. Para onde Deus queria levá-lo, não era um lugar qualquer, era um lugar de glória, um lugar de honra, um lugar onde Deus já tinha preparado. Mas lembre-se, tem lugares que você tem que passar, que é a preparação de Deus para o lugar que Ele quer te levar. E se você não estiver pronto, você pode estragar toda uma trajetória de Deus na sua vida. Por quê? Por quê? Porque às vezes a vaidade, ela quer sobressair na vontade de Deus. Às vezes, o orgulho quer sobressair na vontade de Deus. Às vezes a soberba quer sobressair na vontade de Deus. Então às vezes atrasamos o plano de Deus, porque paramos e ficamos olhando para o problema e não olhamos para o dono do problema. E aí esquecemos dos propósitos, esquecemos da aliança, esquecemos da promessa, esquecemos de quem nos chamou, esquecemos aonde nós vamos morar na eternidade, esquecemos a quem nós servimos. Ele tem poder, Jesus de Nazaré, para ressuscitar mortos, para abrir os olhos dos cegos, para levantar o coxo. Você perdeu de dar glória a Deus aí, ó. Você já imaginou a glória daquele a quem você serve? Você tem noção que este corpo físico não é uma explosão de meteoro, mas é um propósito de Deus para você? O Salmo de número 139 diz que você é uma obra de arte de Deus. Os seus olhos foram feitos por Deus. O seu corpo foi feito por Deus. Ainda que você não goste dele, foi feito por Deus. Os seus pés, o seu cabelo é plano de Deus. Tudo que você tem é Deus que quis e preparou para você ser assim. Então não deixe as situações, as palavras, as questões, os problemas, as ondas, os ventos, as adversidades tomar conta do seu espírito, abater a tua alma e te levar para um quarto e te deixar doente ali, fazendo você de uma coitadinha, de um coitadinho. Porque Deus não tem isso para você. Deus tem algo maior. Deus tem algo maior. Deus tem algo maior, algo sobrenatural. Você, irmão, não vai viver no natural. Você vai viver no sobrenatural de Deus. Você vai viver no sobrenatural de Deus. O céu é sobrenatural. Quando nós pregamos no sobrenatural. Quando nós usamos a fé no sobrenatural. Quando vem um problema, seja A, B ou C, usamos a fé no sobrenatural, crendo que Deus vai operar, fazer, vai mudar, vai transformar, vai libertar. Mas entenda, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Tem uma palavra no dicionário bíblico que ninguém gosta, que é esperar. Por isso que você vai ver que tem, neste mundo de hoje aí, car wash, né? Rapidinho, passa, lava, vai embora. Tem o drive-thru, tem McDonald's, tem Dunkin' Donuts, tem tanto drive-thru. Então o povo acostumou com as coisas rápidas. Tem pessoas que não podem ainda ter green card, porque vai ficar muito vaidoso e orgulhoso. Tem gente que não pode ainda ser cidadão americano, porque aí vai querer usar essa questão para ameaçar pessoas quando tiver um problema. Eu já vi isso. Já vi irmã que se diz crente, que tem um problema com a irmã, e sabendo que a irmã não tinha, não foi nessa igreja, foi na igreja lá em Tarumirim, lá em Minas Gerais, isso. Lá tem que ter gringado. Foi em Ferruginha, não foi em Tarumirim. Uma irmã teve a coragem de querer chamar a imigração para ela, porque ficou com raiva. Cara de pau, não é? Está precisando de libertação na língua, na mente, na alma e no coração. Quando ela morrer, vai ter que ter 2 caixões, um para a língua e outro para ela. Que é impossível alguém dizer que é crente e usar uma questão da lei para querer ameaçar alguém que não tem, sabendo que as duas,
servem ao mesmo Deus de vitória, o Deus de milagre, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que traz pelo médico e faz com que a pessoa chegue aqui e venha dar um documento e confunde todo mundo. Ninguém entende isso, amado. Eu lembro 2 casos aqui interessantes. Um irmão ficou 5 meses preso. Disseram que ele ia embora, que ia embora, que ia embora, todo mundo dizendo. Até o advogado disse, nós orando. Ele ligava no domingo de manhã e ele pedia oração e orava ali na salinha das crianças e orava, falava: varão, creia, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Saiu, não pagou fiança, já aplicou através da esposa dele, brincar aí, qualquer hora vai chegar. Outro irmão sem carteira, pegaram ele no vigiou também, né? No lugar de escola tem que passar com 15, ele passou a 40, né? Aí tinha que ser pego mesmo. Não tem jeito. Quebrou a lei, aí não tem jeito. A mesma coisa, a pessoa está 70 por hora na highway, 80, e depois quer que Deus dê livramento, ainda clama por anjo, né? Vai tomar multa, o anjo vai vazar, vai deixar meu filho, ó, é 70 ali, não pode passar de 70, não é? Então o irmão foi, a polícia pegou ele e levou lá para o Crown, foi lá visitar ele lá em Miami. Saiu de lá depois de 40 dias exato, com a carteira de motorista dele. Vai entender isso? Como é que você vai entender? Ele deu testemunho aqui. Então entenda, é melhor estar no tempo, na hora e no plano de Deus. O melhor lugar para você estar é o lugar onde Deus quer que você esteja. Você pode estar sem papel aí, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir porta, Deus vai quebrar a angústia, vai tirar a depressão, vai quebrar o câncer, vai tirar o tumor. O lugar que Deus quer que você esteja é o melhor lugar para você. Tem pessoas que falam: não aguento mais, pastor, de ficar aqui nessa terra sem documento. E aí, amados, você pode ter documento, mas pode estar cheio de problema. Mas você pode estar com Deus sem documento e estar na bênção. Problema vai ter em todos os lugares. Mas sem Deus o problema vira um gigante, vira uma situação pior e maior. Entenda, tudo que Deus faz é perfeito, ainda que você não entenda hoje. As circunstâncias, as provas, os ventos batendo no seu barco, você não consegue tomar uma direção nova, não consegue se organizar. Mas na oração você consegue se organizar, na intercessão você consegue se organizar, na visão de Deus você consegue se organizar. Mas sozinho, isolado, fazendo de si só uma ilha, você não vai conseguir sair da situação e do problema. E aí o diabo vai vir, vai querer oprimir, vai querer te isolar ainda mais, te colocar mais enfermo, mais doente. Mas nesta noite, o Deus que tirou Davi da caverna de Adulão e mais esses 400 homens dali que estavam endividados, angustiados, deprimidos, sem vontade de viver, hoje Ele te lembra que Ele está contigo. Hoje Ele te lembra que está contigo. Falei mais cedo, na primeira semana eu preguei, na segunda semana a pastora Miriam pregou, na terceira semana a irmã Miriam lá, a missionária Miriam lá do Espírito Santo pregou, na quarta semana o pastor Gleison pregou, na quinta semana o pastor Francisco pregou. E precisamos colocar em ordem todas essas pregações para aqueles que estiveram aqui, que passaram, que viveram, que estiveram ouvindo a palavra de Deus e as revelações e dons e profecias. Tudo isso é bom, mas precisamos agora trazer, né, na oração, na intercessão, para que Deus venha agir e trabalhar em seu favor. Amém. Glória a Deus. Que adianta às vezes ouvirmos a palavra de Deus e não orar para que elas venham ter vida nas nossas vidas. Que adianta ficar ouvindo profecias, mas não intercedemos para que elas venham se cumprir. Por isso que nós vemos muitas pessoas aí desoladas, muitas pessoas que não creem mais em profecias, porque às vezes não pagam preço, não entendem como elas devem se colocar na posição para receber de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos julgar o profeta, devemos julgar a profecia, porque ela é de Deus. Então tem áreas da sua vida que ainda
não se confirmou, ainda não aconteceu, entenda uma coisa: tem 3 coisas que podem estar acontecendo. Primeira, sua vida pode estar tortíssima na presença de Deus. Segunda coisa, ainda não é o tempo de Deus. Terceira coisa, o profeta é profeta que só fala profetado. Então essas 3 áreas da sua vida tem que estar em ordem. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas continuam rebeldes e não querem mudança com Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, querem que Deus abra uma porta financeira, mas não dizima e não oferta. Tem pessoas que vêm para a igreja, que querem um milagre para um casamento, mas não querem a mudança e a libertação do histórico de vida, que precisa ser mudado e precisa ser confrontado para que haja libertação, para quando a segunda bênção vir, a glória da segunda casa vier, a pessoa possa preparar e cuidar para não acontecer os acontecimentos anteriores. Dê glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia, Pai. Viu aí? Que na caverna de Adulão, ali entraram homens que estavam com problemas no casamento também. Ali entraram homens que foram, quem sabe, lançados fora da sociedade porque eram divorciados. Ali estavam homens que viveram um período de tempo de angústia, de medo, de aflição, porque não viram em si próprio uma mudança de vida e se esconderam da verdade e não confrontaram a verdade, porque a verdade dói. Mas a verdade, quando ela é dita de uma maneira profética da palavra de Deus, ela não dói. Ela faz com que haja mudança. A palavra de Deus, 8,32 de João, diz que ela liberta. Conhecereis a verdade e ela vai trazer libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ninguém aqui quer viver os mesmos erros de 10, 15, 20 anos atrás. É verdade. Ninguém quer ficar vivendo a mesma situação. Por isso que é importante entender e viver um tempo novo na vontade de Deus, não um tempo novo na sua e na minha vontade. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te prosperar. E eu quero colocar em ordem todas essas 5 semanas, contando com hoje em oração. E eu vou estar chamando algumas pessoas aqui na frente para estarem comigo aqui orando por você. E aquelas pessoas que o Senhor colocar no meu coração para estar orando, individualmente eu estarei orando. E se Deus mostrar, revelar alguma coisa, eu estarei colocando diante de você a situação, para que você entenda que é o amor de Deus, não é um confronto do homem, não é um confronto do pastor, não é um confronto do profeta ou da profetisa, mas é a vontade de Deus para você. Glória a Deus. É a vontade de Deus para você. Eu não quero ficar vivendo e tendo pessoas na igreja que vivem o tempo todo angustiados e desgostosos por decisões erradas. Eu tenho certeza que 90% das decisões que trazem desgosto são decisões precipitadas, baseadas em emoções. Pode ser financeiro, pode ser casamento, pode ser relacionamento, pode ser filho, pode ser mudança de estado, pode ser mudança de país, pode ser o que for, mas sempre tem alguma coisa que desequilibra para trazer o desgosto. Amém por isso? Amém. A gente sabe disso. Verdade, Pai. Dívida. Entramos em dívida porque às vezes temos a impulsão de comprar o que não precisamos, aí endividamos. Quando vem o problema da economia, somos pegos de surpresa. Aí a dívida agora vira depressão, vira insônia, vira medo, vira pânico, tudo por causa da dívida. Você já viu pessoas que Deus fala: fica calmo, relaxe, deixa eu trabalhar no seu caráter. E a pessoa quer resolver tudo na força, quer resolver tudo no grito, quer resolver de uma maneira desequilibrada. O que é que acontece? A pessoa vai sofrer sozinha. Pessoa que não consegue se relacionar, ter boas amizades. Pessoas que não entendem que tem hora que você tem que calar, ao invés de ficar falando o tempo todo. E aí ficam pagando preço. Passam os anos e a pessoa não sai do mesmo lugar emocional. Se esconde, vai para a sua caverna, vai para o seu poço,
vai para o seu deserto e caverna, poço e deserto, Deus não tem projeto e plano, principalmente para os crentes que amam e esperam nele pelo milagre. Se você olhar na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que José sonhou e por causa dos sonhos ele foi lançado na cova. Amém? Por causa de uma palavra que Jezabel deu a Elias, Elias fugiu para o deserto. Agar, a serva egípcia que deu o primeiro filho, Abraão e Sara, fora do plano de Deus, ela, Sara, se precipitou e Abraão ali aceitou, e aí nasceu Ismael. Quando estava para nascer Isaac, ou já tinha nascido Isaac, Agar foi lançada fora para o deserto. Mas lá do deserto, sabe quem estava com ela? Deus. E ainda fez uma promessa que a gente vê hoje, uma promessa de milagres, uma promessa de abundância, uma promessa de finanças, de riquezas, que é o povo hoje, lá, os palestinos, os assírios, os sírios, os iraquianos, os iranianos, os libaneses, os árabes em geral, é o povo de Ismael, que Deus prosperou e falou para ele: você vai ser próspero no deserto. E lá nós sabemos que o petróleo ali manda, e tem abundância naquele lugar. Mas em outras palavras, Agar, ela foi boa e ela foi bem-vinda até um certo ponto. Depois ela já não foi. Ainda que tenha ou esteja pessoas passando situação aqui que foram bom por um tempo, que abençoaram por um tempo, que foi bem-vindo por um tempo, entenda, talvez alguém te rejeita hoje, mas para Deus você é bênção, mas para Deus você é escolhido, mas para Deus Ele tem um plano na sua vida, mas para Deus, ainda que você esteja no deserto, na caverna e na cova, Ele está contigo lá. Ele está contigo lá. Essas 3 áreas que eu quero orar, 9 e 5, vai dar bastante tempo para nós orarmos. Se você tem na sua mão algum papel de dívida, até um cartão de crédito está embolado aí na sua mão, vem aqui para frente e traga na mão. Se você tem algum documento, uma foto, de alguém que você precisa ver, em nome do Senhor Jesus, a libertação, traga a pessoa, a foto da pessoa. Se você tem alguma questão de saúde, que tem te dado aperto no coração, está te oprimindo ao ponto de tirar seu sono, traga para frente a situação e coloque em ordem na sua mão, porque estaremos orando com imposição de mão, e como diz a palavra de Deus em Tiago, que devemos orar com óleo santo, para que haja cura, para que haja libertação, e para que o caído, doente, venha se levantar. Se tem alguma situação que você possa estar vivendo na sua alma, que você foi lá atrás, rejeitado, abusado, quem sabe, sua mãe, quantas pessoas foram amaldiçoadas por pai e mãe, com 15 anos de idade, com 18 anos de idade, e a pessoa hoje fica lembrando e pensando o tempo todo: meu Deus, será que minha vida ou meu casamento não prospera porque minha mãe me amaldiçoou, porque meu pai me amaldiçoou, porque minha avó me amaldiçoou? Tudo isso é importante, porque isso é a fé, amados. A fé é quando você não vê, mas crê que Deus vai fazer por você. Amém? Eu gostaria de chamar a pastora, a irmã Stephanie, o irmão Gil, a irmã Ana Paula, a pastora Valéria. Vamos estar orando. Fica aqui na frente, amados. Vamos estar orando com imposição de mão. Pedir ao nosso amado Felipe para estar louvando. Amém?